Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com essas palavras sagradas, nós começamos esse novo dia, tendo a certeza, a esperança da presença de Deus na nossa caminhada. Nós alcançaremos a vitória e viveremos uma vida feliz. É a razão pela qual, quando nos acordamos, nossos primeiros pensamentos se voltam para Deus, clamamos por Ele, pedimos a Ele a presença, uma bênção e a proteção para que nós possamos dar seguimento na nossa caminhada. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, quando veio, os profetas do Antigo Testamento afirmavam categoricamente que Jesus viria, o renovo nasceria, o Filho de Deus colocaria os seus pés nessa terra da tribo de Judá para salvar o seu povo. A esperança de cada israelita estava na vinda de Jesus Cristo a essa terra. Se o céu não tivesse misericórdia e graça para com os seus filhos que estavam nesse mundo, nós estaríamos taxados à morte eterna e à destruição eterna. Mas o céu nos amou mais do que nós amamos a Deus, ao ponto que enviou o seu Filho aqui a essa terra, e ele morreu morte de cruz. Jesus veio para os seus, mas os seus lhe rejeitaram. A nação de Israel deu as costas para o Senhor. Os líderes daquela época mais criticaram a Cristo do que amaram o Senhor. Foi necessário que o Senhor fosse em direção aos gentios, uma outra classe de pessoas, aqueles que não tinham o seu sangue, que não eram israelitas, e esses receberam o Senhor com muito mais amor, com muito mais apreço do que os próprios israelitas. Os escribas e fariseus chegaram em Jerusalém para reforçar o grupo daqueles que iriam se opor aos ensinamentos de Jesus. Eles se aliaram àqueles que estavam do lado de Herodes, e mais adiante os saduceus, fariseus também se uniram a esse grupo para se opor a Jesus Cristo. Após o cativeiro babilônico, ao retornar para o território sagrado dos israelitas em Jerusalém, eles passaram a observar algumas leis com o objetivo de não mais correrem o risco de voltarem para o exílio babilônico. E eles criaram em torno de 613 leis para que eles pudessem seguir com o objetivo de não mais voltar a cometer os mesmos erros que tinham cometido no passado, para não correr o risco de, mais uma vez, Deus permitir que eles fossem levados para o cativeiro. Esses fariseus que estavam criticando a Jesus, eles queriam que os discípulos de Jesus, ele lavasse as suas mãos antes de se assentar à mesa para comer. Na verdade, esses ensinamentos tinham sido direcionados para os sacerdotes. Antes de entrar no templo, antes de comer, eles deveriam lavar as mãos, os pés, estar limpos, para poder servir diante do Senhor. Mas os fariseus agora eles estavam tentando expandir esse conhecimento para todo israelita. Todo israelita, antes de comer, deveria lavar as mãos, deveria lavar os pés, para que eles pudessem estar limpos, para poder alimentar-se. Essa limpeza deveria acontecer porque, porventura, se alguém tivesse tido contato com algum gentil, com alguma pessoa que não fosse israelita, ele estaria limpo para poder estar dentro da sua casa. Era completamente contrário e diferente do que Deus tinha pedido para as cerimônias dos sacerdotes. Naquele período, os israelitas estavam tão longe do ideal de Deus que eles nem mais estavam compromissados em cuidar daqueles que cuidaram deles. Se porventura eles tivessem pais que fossem idosos e eles não quisessem cuidar dos seus pais, eles iriam até o templo e passariam todos os seus bens em nome do templo e esperariam seus pais morrer. Depois que os seus pais morressem, mais uma vez eles voltavam ao templo e reivindicavam diante dos sacerdotes aquilo que eles tinham doado. E os sacerdotes eram responsáveis agora de mais uma vez devolver para essa família os bens que eles tinham doado para que eles pudessem investir naquilo que eles bem quisessem. Era uma tentativa fraudulenta de não cuidar dos seus familiares. Era uma tentativa de livrar-se da responsabilidade. Mateus capítulo 15, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: estes jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidar-se a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus, nesse momento, estava falando para aquela geração
que eles estavam menosprezando o que Deus tinha deixado através do profeta Moisés, que eles sentiam a responsabilidade de cuidar dos seus familiares, mas agora, não querendo cuidar dos seus familiares, eles iriam transferir os seus bens para o templo e quando eles morressem, eles iriam advogar diante do templo aquilo que eles tinham deixado lá. Agindo dessa forma, eles estariam menosprezando a palavra de Deus e seria o próprio Deus responsável que iria julgar todas as ações dos seus filhos. Mateus capítulo 15, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: e não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Com essas palavras, Jesus não estava autorizando aquela geração, nem muito menos a nossa, comer todo tipo de comida, porque nós sabemos, se nós comermos todo tipo de comida, em algum momento nós iremos adoecer e iremos morrer. Jesus não estava autorizando aquela geração comer de tudo, mas Jesus estava falando que eles estavam mudando os valores. O Senhor esperava uma inteireza de coração. O Senhor esperava que eles compreendessem que, de fato, o que Deus esperava daquela geração, daquelas pessoas, era viver em integridade diante do Senhor. Eles estavam menosprezando a Bíblia e abraçando as tradições. Deus esperava que eles amassem a palavra de Deus, seguissem algumas tradições, mas não colocassem as tradições acima da palavra do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 21, no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o encontro de Jesus com essa mulher cananeia nos mostra a missão de Jesus. Jesus não veio exclusivamente para a nação de Israel. De fato, o Senhor queria que os israelitas aceitassem a sua mensagem, amassem ao Senhor, se colocassem nas suas mãos e vivessem uma nova vida. Através da nação de Israel, Deus iria alcançar todo o mundo. Mas o objetivo final de Deus era amar toda a terra. Era levar todos aqueles que estão sob a face da terra de que Ele é Deus, de que Ele é Salvador, de que um dia Ele voltaria aqui a esse mundo. E esperava que todos os seus filhos rendessem os seus corações, a sua vontade ao Senhor e vivessem em fidelidade a Ele. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 15 do livro de Mateus, eu e você, nós precisamos guardar uma verdade no nosso coração. Quando nós amamos ao Senhor, através do Espírito Santo, Ele nos mostra claramente qual é o caminho que nós devemos seguir. Nós não ficamos titubeando no meio do caminho. Se amamos a palavra de Deus, ou amamos as tradições, nós sabemos perfeitamente qual é o valor da palavra de Deus para a nossa vida e nós sabemos onde as tradições ocupam lugar no processo da nossa caminhada cristã. A palavra de Deus sempre ela será soberana, porque é Deus falando conosco, é Deus nos mostrando o caminho. A palavra de Deus é um ato de amor para os seus filhos escrito em páginas. A verdadeira religião sempre nasce no coração, como estabelecimento do reino de Jesus Cristo dentro do nosso coração. Ele se assentando no trono do nosso coração e a partir dali os frutos surgem, nascem. E as pessoas que estão ao nosso redor, claramente, elas conseguem enxergar os frutos desse reino que foi implantado no nosso coração. Nós começamos a amar. Nós somos humildes, nós perdoamos aqueles que nos ferem, nós amamos as classes de pessoas que estão nessa terra, que estão à mercê dos seus líderes. O coração do ser humano se torna mais parecido com o coração de Deus. Quando nós vivemos dessa forma, tenha certeza, é porque o reino do Senhor se estabeleceu dentro do nosso coração e nós passamos a viver mais para o reino e menos para essa terra. É por isso que toda manhã nós precisamos exercitar a nossa fé, clamarmos a bênção de Deus, nos colocarmos diante do Senhor e permitirmos que a sua palavra conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.